Olá pessoal, boa noite, graças e paz, tudo bem com vocês? Então, meu nome é Edson Monte, eu sou vice-presidente da UPA Sucupira, tá? Sou atual vice-presidente também da Federação e da Sinodal e hoje estou aqui ao vivo, tanto aí no YouTube quanto aqui no Instagram também, para a última live da conferência, né, da bem-aventurança não, da Ordem da Salvação, né? E hoje o nosso convidado é o reverendo Fábio e estaremos falando sobre glorificação. Para quem mandem prints no grupo de vocês, como a gente faz de costume, né? Mandem print e divulguem que a gente já começou e já vou aqui chamar o nosso convidado, né? O nosso convidado de hoje, que é o pastor Fábio Luciano. E vocês do YouTube que estão nos assistindo também podem fazer isso, tá, gente? Podem tirar print, divulgar lá, envia nos grupos. Ó, gente, começou a live da UPA, hoje é a última, não perde. Ah, eu não assisti nenhuma. Assiste essa que vai ser muito massa e vamos embora. Eu vou aqui chamar agora o pastor, né? Convidar ele. Adicionando. Olá, Edson. Posso falar? Pode falar, pastor. Boa noite a todos, a graça e a paz do Senhor Jesus. Como o Edson já acabou de falar aí agora, nós estamos ao vivo, tanto pelo canal do YouTube, aqui no templo da nossa igreja, como também aqui pelo canal da UPA Sucupira no Instagram, né? Então, é com muita satisfação que nós estamos aqui com o Edson, encerrando o último tema da Ordem de Salvação, a programação feita com a UPA de Sucupira. Então, eu quero cumprimentar a todos com a graça e a paz do Senhor Jesus e agradecer aí pela participação junto com a UPA. Bom, muito legal, pastor. Então, gente, eu vou pedir agora, tá? Para quem entrou aí, tá? Boa noite, graça e paz. Seja muito bem-vindo. E, gente, vou pedir agora ao senhor, pastor, que o senhor venha estar se apresentando, né? Pode ser que tenha gente aqui que, tanto no YouTube, onde estamos ao vivo, quanto aqui no Instagram, que não conheça o senhor. Então, gostaria que o senhor se apresentasse aí e pode ficar à vontade. Bom, queridos, para quem está nos assistindo, né, eu sou Fábio, pastor da Igreja Presbiteriana de Sucupira, daqui da UPA, nossa UPA. Nós começamos há 9 quartas-feiras atrás essa Ordem de Salvação que a UPA, a União Presbiteriana de Adolescentes, organizou. E nós começamos o primeiro tema, e de lá para cá nós tivemos mais 7 convidados, né? E hoje é o último tema da Ordem de Salvação, em que nós estamos encerrando. Então, para aqueles que querem ver os outros temas trabalhados aí com a UPA, é só acessar aí o perfil da UPA no Instagram. E também a gente disponibilizou cada vídeo desse aí que a UPA fez nessas 8 quartas-feiras anteriores. Nós colocamos no canal do YouTube Devocional em Casa. Devocional em Casa. Então, eu sou o pastor da igreja, o Edson já se apresentou aqui, ele é o vice-presidente da UPA da nossa igreja, além de ser presidente da federação, vice-presidente da federação. Né, e estamos aqui para encerrar essa programação que nós temos feito já há 8 quartas-feiras, essa sendo a 9ª quarta-feira, a última quarta-feira da Ordem de Salvação. Edson, pode falar. Bom, pastor,
de antemão, gostaria de agradecer ao senhor por ter aceitado o nosso convite, tá? E tá encerrando aqui a Ordem da Salvação. Só queria tirar uma dúvida aqui com o pessoal do Instagram, que é se vocês estão vendo o pastor Fábio, né? Porque para mim aqui também não está aparecendo. Não sei se é a sua conexão. Bom, queridos, quem estiver aí vendo, não está aparecendo para você nem? Eu não? É. Eu estou me vendo aqui, mas tudo bem, não sei se é a nossa internet, né? Acho que é a conexão. Pode ser a conexão, né? Eu estou me vendo aqui, né, e por sinal, eu acho que eu estou pela internet da igreja, tá? Então, seria bom que os irmãos que estão aí vendo pelo Instagram depois sinalizassem aqui que se estão conseguindo ver direitinho, tá bom? Pronto. Então, gente, para quem está entrando aí no YouTube, tá? Seja muito bem-vindo, uma boa noite, graças e paz. Para quem entrou aqui no Instagram também, a mesma coisa, muito bem-vindos, tá? Pedir a vocês que vocês peguem aqui, ó, no Instagram, para quem está no Instagram, e envie aqui um aviãozinho para todos os directs de vocês, todo mundo que está aí no DM, envia aí, e quando o pessoal perguntar o que diz que é uma coisa muito boa, que é uma live sobre glorificação, e vai ser muito bom. Então envia aí para o pessoal para também assistir, não desfruta dessa live sozinho, tá? Então, gente, eu queria perguntar a vocês que estão aqui no Instagram, se vocês estão ouvindo o pastor Fábio. Vocês não só estão vendo, ou não estão vendo nem ouvindo? Esperar aqui o retorno, né, do pessoal. Não sei se... nós estamos com uma das adolescentes aqui na igreja. Está conseguindo me ouvir aí no Instagram, Beatriz? Pelo Instagram, não? Infelizmente, para mim está aparecendo os dois. Para mim só está aparecendo eu. Mas aí você reforça aí que, se por acaso não conseguirem ver pelo Instagram, nós estaremos com o vídeo pelo YouTube. Pronto, pessoal, para quem está aqui, tá, no Instagram, quem gosta muito de ver o pastor, tá com saudade do pastor Fábio, ao final, ao término aqui da live, vocês vão lá no canal dele e vocês vão ver ele lá no vídeo que vai ficar salvo lá no YouTube, beleza? Então, vamos começar, tá bom? Eu vou pedir, pastor, o senhor poderia divulgar o seu canal aí? O senhor quer divulgar o seu canal? Devocional em Casa, a gente falou bem no comecinho, Devocional em Casa é o canal no YouTube. Né? Por enquanto é esse o canal que nós da Igreja Presbiteriana estamos usando, né? E em breve a gente vai estar ajustando o canal aí para que esteja com o nome da igreja mesmo, ok? Show. Beatriz colocou. Show. Tá sem som? Serginho tá falando que tá sem som. Eu não sei como é que resolve isso. Calma aí, que o suporte aqui do som caiu. Não sei como é que resolve isso. Mas vocês estão me ouvindo agora aí no Instagram? Sei que o pessoal do YouTube tá vendo, tá ouvindo, né? Agora, do Instagram, vocês estão me ouvindo? Acredito que agora sim, né? Então, para quem, reforçando aí, para quem entrou agora, né? Quem não está vendo o pastor Fábio aqui, mas está escutando, continua ouvindo, continua conectado aqui no Instagram, porque posteriormente o vídeo vai ficar salvo lá no YouTube, no canal Devocional em Casa, que é onde o pastor Fábio ele está postando devocionais, reflexões e também essa live e a de quarta passada também vai estar lá. Não é isso, pastor? Olha, o pastor Roberto e a irmã Rose já colocaram aqui que estão... Roberto botou vendo e ouvindo. A irmã Rose colocou que está ouvindo. Vamos prosseguir, né? A gente está... infelizmente o Instagram... Roberto está botando aqui que está vendo essa cara feia, né? Olha, a gente só tem 1 hora pelo Instagram e posso ir desenvolvendo o tema? Vamos sim. Nós vimos, não sei se tem como a gente relembrar, né? A gente viu aí várias
vários temas, né? Adoção, não me lembro a sequência, adoção, ressurreição, a gente viu regeneração, perseverança, vimos vários temas aí, 8 temas anteriores que compõem aí a ordem de salvação, e o último tema é glorificação. E aí nós viemos encerrar essa programação aqui da UPA, né, trazendo esse tema. E a gente precisa começar trabalhando o conceito, né? O que é glorificação. Então, quando a gente começa a falar de glorificação, é bom a gente entender, né, muito mais do que uma simples ação, o ato de glorificar, né, de cobrir de glória, de cobrir de honra ou cobrir de magnificência, né? Então, é preciso que a gente vá mais a fundo em relação ao conceito. E a gente pode observar, por exemplo, que o dicionário da língua portuguesa traz alguns conceitos, algumas definições, e dentre elas ele inclui uma definição que tem a ver com religião. E é interessante como determinadas culturas, né, e até mesmo assim religiosidade influencia, né, na vida de uma nação, né? Então, o que é que eu quero dizer com isso? É que quando você abre o dicionário para ver o que é glorificação, ele coloca que é uma elevação do justo à glória eterna, alcançada pelos merecedores do céu. Então, se a gente for parar para analisar o que a palavra de Deus fala, não existe merecedor do céu, né? O merecedor do céu não tem ninguém que seja merecedor. No entanto, a gente pode, estudando a palavra de Deus, ver que existe a doutrina da glorificação, né? Então, uma das coisas que a gente precisa ver é que glorificação é a obra da transformação que remove de nós todo o pecado e nos coloca num estado de perfeita comunhão com Deus. E aí a gente pode ver, por exemplo, uma referência lá de Atos capítulo 13, onde a gente vê Paulo dizendo assim, 1 Coríntios, eu falei Atos, né? 1 Coríntios 13, verso 12. Porque agora vemos, como em espelho, obscuramente, então veremos face a face, agora em espelho, obscuramente, e depois diz também que nós conhecemos em parte, mas nos conheceremos como deveremos ser conhecidos, aqui em 1 Coríntios 13, 12, está falando justamente de como nós estamos agora e de como nós estaremos quando formos glorificados, né? E aí a gente pode observar aqui nesse conceito de glorificação, todos aqueles que estarão glorificados, os santos, os salvos em Cristo Jesus, eles cultuarão e servirão a Deus como uma natureza transformada e um coração libertado. E esse desejo de estar na presença de Deus, com o coração transformado, libertado, e desfrutar do seu amor, a gente pode ver em algumas passagens nas Escrituras, como por exemplo Mateus 5:8, onde fala das bem-aventuranças, né? Se a gente observar Mateus falando lá a respeito da bem-aventurança em Mateus capítulo 5, a gente vai ver uma futura referência, podemos assim dizer, desse estado, né? Verso 8 de Mateus 5, bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Nós estaremos diante dele. E também lá o texto de Apocalipse, que fala que não haverá maldição, nunca mais haverá maldição, nela estará o trono de Deus do Cordeiro, os seus servos o servirão, contemplarão a sua face, e na sua fronte está o nome dele, né? Então, são algumas referências para a gente poder completar a questão do conceito. Mas é bom a gente, quando conversar a respeito da glorificação, a gente poder entender, por exemplo, a descrição que Paulo traz lá em Romanos capítulo 8.
que é que Paulo fala em Romanos capítulo 8, verso 30? Paulo fala: e aos que predestinou, a esses também chamou, e aos que chamou, a estes também justificou, e aos que justificou, a esses também glorificou. Então a gente vê aí um processo no verso 30, né, de uma sequência de ações: predestinar, em seguida chamar, justificar e glorificar. Paulo coloca tudo isso aí no tempo passado, porque quando ele coloca isso no tempo passado, Paulo está se referindo a uma glorificação que ainda está no futuro, mas que ele descreve na ótica divina que já está cumprida, já está feita, né? Esse pensamento dele é que a glorificação já foi decidida por Deus como parte do seu plano soberano e pode ser considerada como absolutamente certa. Por isso que Paulo escreve no passado. Mas ao escrever sobre a glorificação, Paulo também escreve em outra carta dele a respeito dessa questão, quando a gente vê ele trazendo uma palavra de consolo aos irmãos da igreja de Tessalônica. Então, é preciso que a gente esteja atento, porque os irmãos de Tessalônicas tinham algumas certas fraquezas que a gente pode ver em vários grupos de pessoas. Antes de falar da fraqueza dos irmãos de Tessalônica, eu costumo chamar a atenção dos irmãos que passam pelo discipulado a respeito do versículo de Atos 17, verso 11, onde a gente vê o autor de Atos, Lucas, descrevendo dois grupos de pessoas, dois gentílicos, podemos assim dizer, né? O primeiro é o pessoal de Tessalônica, os tessalônicos, e também os irmãos de Bereia, os bereanos. E aí, quando Lucas fala lá em Atos 17, 11, né, que os irmãos de Bereia eram mais nobres ou estudiosos, como a gente pode encontrar em outra versão, ele faz uma comparação com os irmãos de Tessalônica. Eles eram mais nobres, mais estudiosos que o irmão de Tessalônica, porque eles estavam sempre buscando orientar, observar o que estava sendo dito. Eles consultavam e faziam as devidas verificações para ver se era aquilo mesmo que estava sendo falado. E aí é interessante, e aí é uma especulação minha, né? Não tem nenhuma carta aos irmãos de Bereia, justamente porque os irmãos de Bereia é assim como eu penso, e quem quiser refutar, pode refutar, vai ser bem-vinda a refutação, a gente assim gera um debate instrutivo. Mas eu penso que quando o escritor de Atos fala que os irmãos de Bereia eram mais nobres, e a gente não encontra nenhuma carta aos irmãos de Bereia, é porque os irmãos de Bereia não necessitavam ser instruídos como Paulo instruiu os romanos, os coríntios, os tessalônicos, os colossenses. Não havia uma carta. Se é que há uma carta, né, não foi incluída no cânon bíblico, né, e a gente também não foi atrás de pesquisar a respeito disso. Mas aí eu chamo a atenção que quando ele diz que os de Bereia são mais nobres e mais estudiosos do que os de Tessalônica, a gente pode observar uma fraqueza nos irmãos de Tessalônica, e Paulo escreve lá na primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo 4, ele escreve falando um consolo para aqueles que ignoram o que acontece com os irmãos que dormem, que se vão, né? E aí, a partir do verso 13 de 1 Tessalonicenses 4, Paulo fala assim: não queremos, porém, irmãos, que sejais ignorantes com respeito aos que dormem, para não vos entristecerdes como os demais que não têm esperança. Pois se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus, mediante Jesus, trará em sua companhia os que dormem.
Ora, ainda vos declaramos por palavra do Senhor isto, nós, os vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, de modo algum precederemos os que dormem. Porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo, ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles, entre nuvens para o Senhor, nos ares, assim estaremos para sempre com o Senhor. Então a gente pode observar aí, Paulo chamando a atenção dos irmãos de Tessalônica, para que eles não se desesperem com a perda dos seus entes queridos, né? E, principalmente daqueles que conheceram a Cristo Jesus, porque no último dia, na vinda do Senhor, os mortos ressuscitarão e quando eles ressuscitarem, eles serão transformados e nós também seremos transformados juntamente com eles. Aqui a gente não encontra a palavra transformado em si, mas aí a gente volta lá para 1 Coríntios, capítulo 3, Atos 26. Antes de a gente ir para Coríntios, deixa eu chamar a atenção, eu devia ter lido. A gente está tão tenso aqui, né, com essa novidade que a gente está usufruindo, que a gente nem leu um texto inicial, nem orou, né? Mas a gente ora no final, se Deus assim nos conceder de desenvolver o trabalho até o final. Mas olha, o texto que eu queria ter lido no começo e não li, né? Atos 26, verso 23. Atos 26, verso 23. E aí eu queria chamar também a sua atenção para isso. Olha o que está escrito aí no verso 23. O Edson está abrindo, deixa eu esperar ele abrir. Atos 26, verso 23. Atos 26, verso Pastor, 23. Antes do senhor ler, o pessoal mandou uma pergunta aqui. Bia mandou uma pergunta aqui no Instagram, e que é o seguinte: o senhor quer... Pode falar. Respondendo ela. Então, a pergunta é a seguinte: quando chegarmos na glória, vamos lembrar da nossa vida aqui na Terra? Gente, tem até um vídeo nosso recente, acho que deve ter 1 ou 2 semanas, aí no canal do YouTube, falando da consciência pós-morte, né? E a gente pôde observar na palavra que a gente vai ter consciência, sim, de quem somos, de onde estaremos, né? E consciência não só para quem vai estar na presença de Deus, como também daqueles que serão condenados. E um dos textos que nós trabalhamos a respeito disso aí, dessa lembrar da nossa vida aqui na Terra, a gente vai ver, por exemplo, uma parábola que ela nem é chamada de parábola nas Escrituras, nós é que chamamos, né? Então, a gente vai ver lá a história de Lázaro e o rico. E essa é uma das histórias que a gente pode ver que chama bem a atenção a respeito disso, que Lázaro vai estar no seio de Abraão, o rico vai estar no sofrimento eterno, ele vai lembrar de tudo que ele fez e ele pede socorro a Abraão para que Lázaro vá lá e oriente os irmãos e todas aquelas coisas. Então, assim, esse foi um dos textos que nós utilizamos lá no vídeo que nós falamos sobre consciência após a morte. Acho que foi uma live que nós fizemos com a UMP, num domingo, tá certo? A nossa mocidade. À tarde. Então, nós falamos sobre essa questão, né, da consciência, de lembrarmos que da nossa vida aqui pregressa na Terra. E também eu acho que num vídeo de escola dominical a gente falou um pouco sobre isso, né, de quando estarmos lá na eternidade, na vida eterna, a gente vai ter essa consciência, tá certo? Mas, queridos, eu queria chamar a atenção aí para esse versículo aí. Eu não sei se eu respondi a Beatriz, que colocou aí a pergunta. Se alguém ficou interessado, né, em descobrir mais
detalhes, vai lá no canal, busca lá os vídeos e assiste o vídeo. Pronto. Dá o like. Isso. E se inscreve, curte e compartilha. Olha, Atos 26, verso 23 diz assim: isto é, que o Cristo devia padecer, e sendo o primeiro da ressurreição dos mortos, anunciaria a luz ao povo e aos gentios. Observa aí o que Lucas está escrevendo, que ele está colocando Cristo como o primeiro ressurreto dos mortos. E a gente sabe que houveram algumas situações anteriores à ressurreição de Cristo, em que algumas pessoas ressuscitaram. Uma delas foi o Lázaro, que nós acabamos de falar aqui, da parábola do rico e do Lázaro, né? Então, houve algumas pessoas que ressuscitaram. Mas quando Lucas fala aqui em Atos 26, verso 23, que Cristo é o primeiro da ressurreição dos mortos, ele está falando aqui a respeito da questão de Cristo, no sentido de ele ter ressuscitado para uma existência glorificada e não mais sujeita à morte como castigo pelo pecado. Então, quando Cristo se tornou o primeiro ressurreto dos mortos, ele tornou-se o primeiro nesse sentido, porque na sua ressurreição ele venceu a morte, não existe mais essa situação de passarmos pela morte como castigo pelo pecado, e ele já ressuscitou glorificado. Assim como ele venceu a morte e já ressuscitou glorificado, ele também irá glorificar todos aqueles que são chamados pelo seu nome e subirão com ele naquele último dia, como nós lemos aqui em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, a partir do verso 13. Né? Então, serão glorificados. Mas ainda quero chamar a atenção, ainda mais um pouco, a respeito aqui do capítulo 15 de 1 Coríntios. Aí agora eu quero falar de 1 Coríntios. Né? A gente vai ver um capítulo todo sobre ressurreição. Aqui eu acho um capítulo belíssimo, o capítulo 15 de 1 Coríntios. E a gente pode observar, no verso 21, Paulo falando da ressurreição, né? Que por meio de um homem chegou a morte, e também por um homem, verso 22, porque assim como em Adão todos morrem, assim também todos serão vivificados em Cristo. Por um homem chegou a morte, por um homem todos serão justificados, serão vivificados em Cristo. A gente vê Paulo falando da importância da ressurreição, porque se a ressurreição não é, de fato, o que a gente ensina, a gente está perdendo tempo aí nos versos 17, verso 19. Mas eu quero chamar a atenção aí para os versos, a partir do verso aí 50, de 1 Coríntios 15. Na edição atualizada que eu estou lendo aqui, tem o título, os vivos serão transformados. E aí Paulo diz assim: isto afirmo, irmãos, que a carne e o sangue não podem herdar o reino de Deus, nem a corrupção herdar a incorrupção. Eis que vos digo um mistério: nem todos dormiremos, mas transformados seremos todos. Veja que interessante, nem todos vão passar pela morte, mas todos os que passarem pela morte e os que não passarem serão transformados todos, num momento, num abrir e fechar de olhos, ao ressoar da última trombeta. A trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. Paulo descreve esse texto aí como se Cristo estivesse vindo agora e ele já fosse ao encontro de Deus. Então ele que está vivo, ele está dizendo aí, olha, nós os vivos seremos transformados. Verso 53, porque é necessário que este corpo corruptível se revista da incorruptibilidade e o que o corpo mortal se revista de imortalidade.
E quando este corpo corruptível se revestir de incorruptibilidade e o que é mortal se revestir de imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita: tragada foi a morte pela vitória. Onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, o teu aguilhão? O aguilhão da morte é o pecado e a força do pecado é a lei. Graças a Deus que nos dá a vitória por intermédio de nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes e inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é vão. Então, Paulo estimula aí os irmãos de Corinto, dizendo assim, olha, se sintam estimulados com isso, não esmoreçam, não fraquejem, porque, olha, quando o Senhor vier, se Ele vier agora, os que já morreram serão transformados, né? serão transformados assim como nós também seremos, verso 51. Todos seremos transformados. Eles ressuscitarão, como ele descreve em 1 Tessalonicenses 4, e quando eles ressuscitarem, os que já dormiram em Cristo, eles serão transformados, seu corpo que é corruptível hoje, você que sente dor de cabeça, dor de coluna, dor de todo tipo que você imaginar, né? Dor de joelho, o que você imaginar aí de doença ou de problema de saúde, né? Até o próprio choro da aflição, da angústia, da agonia, tudo isso vai ser passado para trás, vai sair nesse corpo corruptível, que vai ser revestido de incorruptibilidade. Uma vez que for revestido de incorruptibilidade, ocorreu a transformação, ocorreu a glorificação, e não haverá mais nada disso. Nós teremos um corpo incorruptível. Cristo, descrito lá em Atos 26, verso 23, como o primeiro ressurreto dos mortos, é o primeiro que venceu a morte e passou para uma existência glorificada, e vai também nos passar para essa mesma existência glorificada. Todos nós seremos transformados. Tem até gente, é interessante que me vem à memória agora, que tem gente até que fica preocupado na questão de doação de órgãos, não é? Então, não vai doar órgão, porque quando o Senhor Jesus vier buscar, aí vai estar faltando um órgão, não vai ser transformado por completo. Infelizmente, a gente encontra gente com esse tipo de pensamento. Nós seremos transformados. Esse corpo corruptível será revestido de incorruptibilidade. Seremos, portanto, glorificados. Pastor, tem uma pergunta aqui que interagiram no YouTube, tá? Foi tia Rose. E, gente, quem tiver perguntas, interage aí no YouTube, porque isso é muito bom. Então, eu acredito que o senhor meio que já respondeu, né, aí. Mas eu vou perguntar aqui para ficar concretizado. Só reforçando, né, ali em 1 Tessalonicenses 4, né, a gente vê lá que nós só iremos ao encontro do Senhor nos ares, a partir de 1 Tessalonicenses 4,13, nós só iremos ao encontro do Senhor nos ares, depois que os que dormem no Senhor ressuscitarem. Quando eles ressuscitarem, né, como Paulo diz aqui, ó, nem todos dormiremos, quer dizer, nem todos passaremos pela morte. Quando o Senhor vier buscar a sua igreja, vai ter a igreja que estará presente aqui viva. Se, por exemplo, o Senhor Jesus vier buscar a sua igreja agora, então nós teremos aqui todos os irmãos que estão vivos, que professam o nome do Senhor Jesus, que são chamados pelo seu nome. Nem todos dormiremos, como Paulo está dizendo, mas todos seremos transformados. No momento, como ele descreve lá em 1 Tessalonicenses 4, que os mortos ressuscitarem. Nós não precederemos eles, nós aguardaremos a ressurreição dos irmãos que já se foram. Quando eles ressuscitarem, ressuscitarão e seus corpos serão transformados, e no momento que eles forem transformados, nós também seremos transformados e nos encontraremos nos ares com o Senhor. Então, quando a gente morre, já passa pelo processo de glorificação? Foi essa, não foi? Não. Quando a gente morre, volta ao pó. E a alma, o espírito, volta para Deus. Nós já estaremos na presença de Deus, como diz em Hebreus 9, 27.
após os juízos, após a morte segue o juízo. Nós estaremos já na presença de Deus. Agora a glorificação do corpo vai ser quando Cristo vier buscar a sua igreja. Quando Cristo vier buscar a sua igreja, aí então os mortos ressuscitarão e todos juntos, como Paulo fala aqui, em 1 Coríntios 15, verso 51. Nem todos dormiremos, mas transformados seremos todos. Todos seremos transformados. No momento, num abrir e fechar de olhos, ao ressoar da trombeta. A trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. Verso 52 de 1 Coríntios 15. Os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. Tanto os que dormem, como os que estarão aqui vivos no momento em que Cristo vier buscar a sua igreja, serão transformados juntos. Como Paulo diz aí, o nosso corpo corruptível será revestido de incorruptibilidade. Então, quando passamos pela morte física, por exemplo, se eu morresse aqui agora, né, e Cristo não viesse buscar a igreja agora e eu morresse, então os irmãos iriam fazer todo o processo que a gente faz com todo mundo que falece, né? Iria fazer o velório aqui, né? Os familiares vão se despedir aqui do defunto, né? E em seguida vai para o sepultamento, vai lá virar pó, né? Aí vai chegar no dia em que Cristo vier buscar a sua igreja, né? Como diz lá Paulo em 1 Tessalonicenses 4, nos ares os mortos ressuscitarão. E quando eles ressuscitarem, como Paulo fala aqui em Coríntios, com corpo incorruptível, nós seremos também, junto com eles, transformados. Eu espero ter respondido aí a pergunta. Podem passar mais perguntas, tá? Porque, de repente, para mim está claro o processo de glorificação. Mas pode ser que alguém tenha alguma dúvida, né? Se alguém tiver alguma dúvida, né, a gente está disposto aqui a responder nesse momento. Queridos, houve um estudo que nós fizemos aqui, enquanto ninguém faz mais nenhuma pergunta, não aparece nenhuma pergunta aí, houve um estudo que nós fizemos aqui na igreja, já tem um certo tempo, talvez até, eu acho que eu repeti esse estudo mais de uma vez. E nós simulamos aqui num quadro a linha do tempo de alguém, né? E aí a gente pôde sair colocando uma simulação, tá certo? Que pode ter algumas falhas, né? Falhas de interpretação, mas a gente tentou colocar numa linha do tempo o momento que alguém nasceu, depois o momento que alguém se converteu, e aí é o momento da regeneração, o momento da adoção. A gente saiu sinalizando na linha do tempo como cada situação de que a gente já debateu aí nas 8 quartas-feiras anteriores aconteceria na vida de um suposto crente, né? E aí, quando ele morre, se Cristo não vier buscar a sua igreja, aí segue-se o juízo. Estamos num processo de santificação. Esse processo de santificação, ele é gradual, né? A gente se converte, a gente já falou também de santificação numa das quartas-feiras anteriores, a gente vai, ao longo da vida cristã, sendo santificado, e essa santificação, ela se completa quando a gente chega justamente na presença do Senhor, na glória. Então, quando a gente chega na presença do Senhor, ou seja, quando a gente dorme no Senhor, né? E chega na presença do Senhor, então a gente completa o processo de santificação. E a glorificação só vai ocorrer quando Cristo vier buscar a igreja e ressuscitar os mortos. Então, é bom a gente parar e pensar nessas coisas. Cada um desses temas que foram trabalhados, a gente viu aí nessas 8 quartas-feiras anteriores, a gente tentar botar numa linha do tempo, só para a gente visualizar, né? É uma coisa bem interessante. Ajuda a gente a perceber cada etapa, né? Adoção, conversão, santificação, né? Cada etapa que ocorre na vida do crente, e a gente pode simular isso numa linha do tempo de um crente qualquer. Um crente, não há nada específico, tá certo? Então é só para facilitar a visualização nossa, mas a glorificação só
quando Cristo vier buscar a sua igreja. Show. O pessoal do YouTube interagindo mais uma vez. Pode interagir mais vezes, tá, gente? Tá muito bom aí. Vamos lá. Mais uma pergunta. Como faço para voltar ao primeiro amor com Deus? Como faço para voltar ao primeiro amor com Deus? Essa é uma pergunta que pode ser complexa, né? Porque a gente, quando volta ao primeiro amor, não foi simplesmente porque a gente tomou a decisão de voltar. Deus já vem trabalhando em nós esse processo, até chegar um momento em que a gente sente esse desejo de retorno. E a gente pode ilustrar isso com a história do filho pródigo, né? Não sei por que essa pergunta aqui, eu acho que saiu um pouco da glorificação, mas tudo bem, não tem problema. A gente vê a história do filho pródigo. Ele se afastou do amor do pai. E aquela história do filho pródigo é para figurar o que é que acontece conosco, né? O pai do filho pródigo é nosso Deus. E o filho pródigo representa a cada um de nós, que, como o próprio significado da palavra diz, né, esbanja, ele é perdulário. Então, ele pega a sua parte na herança e gasta tudo, ele esbanja mesmo. Então, o que ele puder comprar, ele compra. É um pouco do consumismo que a gente tem, né, de a gente querer pousar com aquilo que a gente não é. Né? E a gente quer comprar, a gente quer o melhor celular, a gente quer o melhor relógio, o melhor tênis, o melhor sapato. Então ele esbanja tudo que ele pode esbanjar, até que ele liquida toda a herança que ele tem. E aí ele começa a vivenciar uma situação de miséria, de desprezo. Os amigos lá não consideram mais, a ponto dele comer quase a mesma coisa que os porcos comem, né? Então, quando ele chega nessa situação, aí ele reflete que não deveria estar ali, né? Ele poderia estar, pelo menos, perto do pai dele, mesmo que seja com os porcos do pai dele, mais perto do pai dele. Então, ele resolve voltar. E aí ele volta e ele é recebido, tá certo? Deus o recebe, recebe o filho que volta para ele, assim como o pai do filho pródigo o recebeu. Então, é preciso que a gente possa observar que quando a gente sente o desejo de voltar ao primeiro amor, isso já está sendo trabalhado, tá certo? Porque ninguém, do nada, deu vontade de voltar, né? A gente prega, a gente ensina que nós estamos mortos em delitos e pecados. Não tem como um pecador morto nos seus delitos. Quando a gente fala morto em delitos e pecados, nós nos referimos à morte espiritual. A gente pode, olhando à luz da palavra de Deus, chegar na rua e observar aí um monte de morto espiritual andando, né? Então, aqueles que não nasceram de novo em Cristo, aqueles que ainda não aceitaram Jesus como o único e suficiente Salvador, são mortos ambulantes, mortos espirituais ambulantes. Então, não tem como um morto espiritual. Morte espiritual é a separação do homem, a separação entre o homem e Deus, tá? Quando existe separação entre o homem e Deus, existe morte espiritual. A gente pode ver uma pessoa viva, fisicamente, andando para lá e para cá, mas se ela não nasceu de novo, se ela não tem comunhão com Deus, ela está separada de Deus, portanto, ela está morta em seus delitos e pecados. Não tem como um morto em seus delitos e pecados, do nada, ele está morto. Eu vou voltar para o amor de Deus. Não volta, tá? Mas alguém que já experimentou o amor de Deus, nasceu de novo, e de repente passou por alguma dificuldade, por algum afastamento, como a parábola do filho pródigo nos relata, pode de repente voltar ao primeiro amor, como foi dito, né? Então, é mais ou menos nesse sentido assim que a gente pode responder a pergunta. Não sei se atendeu a resposta, espero que tenha atendido. Se não atendeu, procura aí o pastor, que ele faz uma chamada aí com você e procura responder melhor. Então, gente, a gente está aí chegando nos últimos minutinhos, né, da nossa live. Parece que 1 hora aqui na live passa como 10 minutos. Passa como 10 minutos.
Para o pessoal aqui do Instagram, a gente vai encerrar. O pessoal do YouTube também, a gente não vai ficar aqui, vai encerrar também. Só que a gente ainda tem uns minutinhos. Gostaria de saber se o senhor ainda Queridos, hoje a gente tem muita facilidade para estudar essas doutrinas, né? Obviamente que é importante a gente ter momentos assim como esse. A gente está nesse isolamento social, né? Nós completamos no domingo 103 dias de afastamento, portanto nós estamos agora há 106 dias de afastamento. Infelizmente não se dá muito valor à escola dominical e não se dá muito valor ao culto doutrinário, tá? As pessoas costumam mais vir para a igreja no domingo à noite, onde geralmente não é escola dominical, nem é culto doutrinário. É o culto de adoração solene, público, né? Em que a gente realiza ali uma liturgia de adoração. Logicamente que um pastor que busca conduzir a sua igreja, ele tenta temperar a liturgia com doutrina, né? Ele não vai trazer um estudo doutrinário, trazer conceitos e tudo mais, mas tudo que ele for trabalhar na liturgia, ele vai estar colocando a doutrina bíblica ali. Mas, para que a gente possa aprender de fato, a gente tem que vir para a escola dominical com doutrina. Ou então, essas são as formas convencionais, ou então a gente utiliza formas como a gente está usando agora, e também livros. Quando eu estudei no seminário, eu sou aluno formado no século passado, no último ano do século passado, 2000, foi o ano que eu me formei em teologia, né? Então, estamos aqui em 2020, eu já estou com 18 anos de ordenação pastoral, e hoje a gente dispõe de material que não tinha naquela época, né? A gente queria estudar alguma coisa, a gente tinha que ir para a biblioteca do seminário. Hoje a gente tem não só bons livros, não que antigamente não tivesse, a gente tinha bons livros antes também, mas não tinha com tanta facilidade como nós temos hoje. Nós temos bons livros e nós temos também a internet aí que nos ajuda a pesquisar muita coisa. Mas aí eu queria chamar a sua atenção, nós somos presbiterianos, tá certo? Eu queria chamar a sua atenção aí, você que está nos assistindo e também vendo pelo YouTube. A editora da Igreja Presbiteriana, a editora Cultura Cristã, ela tem, por exemplo, as Bíblias de estudo, né? Temos a Bíblia de estudo de Genebra, tá certo? Eu tenho a minha primeira edição até hoje, e está bem surrada, mas eu tento conservar ela da melhor forma possível, porque eu gosto muito dela. Existe já a Bíblia de estudo de Genebra, a segunda edição, que é a que a gente encontra na editora. E a gente também tem os símbolos de fé, catecismo maior, catecismo menor. Também a editora presbiteriana, a Cultura Cristã, tem uma nova Bíblia de estudo chamada Bíblia da Reforma. Tanto a segunda edição da Bíblia de Estudo de Genebra como a Bíblia da Reforma, você encontra os símbolos de fé da Igreja Presbiteriana, que a Confissão de Fé de Westminster, e também os catecismos maior e breve. E a gente também encontra as outras confissões, né? Os cânones de Dort, a confissão belga, né? Algumas outras confissões da época da Reforma que nos ajudam a entender, né, as doutrinas da Palavra de Deus. A gente não vai encontrar, eu costumo dizer isso nos meus estudos, que a gente não vai encontrar definições nas Escrituras, né? A gente, de forma sistemática e doutrinária. A gente vai encontrar, por exemplo, a definição de fé lá em Hebreus capítulo 11, verso 1. A gente encontra o que é fé. Fé é a certeza de coisas que se esperam e a convicção de fatos que não se veem. Mas a gente não vai conseguir encontrar um versículo que diga o que é glorificação. Glorificação é isso, 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 isso. Não é? O que é transformação? O que é ressurreição? A gente não vai encontrar isso com facilidade. Então, os símbolos de fé, a confissão, os catecismos, eles nos ajudam, porque estão sistematizados, a entender o que está escrito na Palavra de Deus. Eu costumo dizer que a Palavra de Deus é a comida. O profeta Ezequiel
trata a palavra de Deus como comida, lá no capítulo 2, verso 3, e também o capítulo 3, final do 2 e início do 3, ele trata com comida, quando diz que o anjo do Senhor apareceu e mandou ele comer do rolo, porque a Bíblia não era dessa forma, era em rolos, né? Então, come do rolo que eu te dou, que eu te dou. Então, o anjo dá a palavra de Deus para ele, ele come e ele diz que a palavra de Deus é mais doce do que o mel. Então, a palavra de Deus, portanto, é a comida que nós precisamos comer para nos alimentarmos espiritualmente. Mas os catecismos e a confissão de fé são os talheres. Ninguém em casa come garfo, ninguém em casa come colher, ninguém mastiga faca. A gente usa esses utensílios para levar a comida até a boca. Então, a confissão de fé e os catecismos são os talheres para nos ajudar a colocar a comida à boca. Alguém poderá dizer assim, mas pastor, não precisa disso. De fato, né, não é necessário, eu estou dizendo apenas que ajuda. Mas você vai encontrar situações, por exemplo, Atos capítulo 8, onde o tesoureiro da Etiópia está caminhando de volta para casa, depois de ter ido adorar em Jerusalém, e ele está lendo Isaías, lá o capítulo 53, que fala lá do servo sofredor, né, que a gente muito usa para referir-se a Jesus. E aí o Espírito Santo manda Filipe sentar do lado dele. Filipe pergunta, entendes o que leis? E aí ele diz, como é que eu vou entender se não há quem me explique? Desculpem. E aí o que é que acontece? Filipe começa a explicar, desde lá do Velho Testamento até aquele momento em que a igreja estava em Atos, o anúncio de Jesus. E aí depois que o eunuco, que não estava entendendo absolutamente nada do que lia e só passou a entender depois que Filipe explicou, então ele pediu para ser batizado. Olha, aqui tem água, o que é que falta para eu ser batizado? Né? Se tu creres, pode ser batizado. Então ele disse, eu creio em Cristo, então foi batizado. Queridos, hoje a gente tem muita facilidade, tem muitos talheres à nossa disposição para a gente entender a palavra de Deus. Mas cuidado com o talher que você vai usar, porque ele pode estar trazendo comida contaminada. Porque existem pessoas que deturpam a palavra de Deus. Tem pessoas que utilizam a palavra de Deus para o seu bel prazer, para a sua própria conveniência. Então você precisa fazer como os irmãos de Bereia, que nós citamos lá no comecinho do vídeo, Atos 17, 11, tá certo? Mastigue direitinho, observe, verifique, né, examine o que está sendo apresentado para você antes de você digerir, né? E com muita facilidade a gente pode aprender essas coisas. Mas o melhor de tudo é a gente poder aprender essas coisas uns com os outros, interagindo na casa do Pai, de volta para a casa do Pai. Todos nós estamos ansiosos para isso, para voltar para a casa do Pai, dá certo? Aqui na nossa igreja o conselho vai estar se reunindo no próximo sábado para a gente decidir quando isso vai acontecer, porque como diz o salmista lá no capítulo 27, verso 4, e eu creio que isso deveria ser a ânsia de todo servo do Senhor, quando ele diz, uma coisa peço e a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a beleza do Senhor e meditar no seu templo. Contemplar a beleza do Senhor. Sabe como é que você contempla a beleza do Senhor? Aqui, ó, palavra de Deus. Para contemplar a beleza do Senhor e meditar no seu templo. Estamos ansiosos para voltar para a casa do Senhor. Usufrua da tecnologia, usufrua dos talheres que você tiver, mas não deixe de estar na presença do Senhor junto com os santos, meditando no seu templo, aprendendo da sua palavra. Espero que essa live que está encerrando uma série aqui, que a UPA fez, seja abençoadora para todos que assistirem, tá certo? E que nós possamos estar compartilhando para alcançar outras pessoas que ainda não conhecem a Jesus ou que ainda está fraquejando na palavra, na firmeza da fé. Agora, então, gente, eu gostaria de agradecer, né,
tanto ao pastor Fábio quanto a todos os pastores que passaram por essas lives, né? Me recordo do nome de alguns aqui, como o pastor Daniel, o pastor Arnaldo, o pastor Aloísio, que foram um dos últimos, pastor Eduardo Magalhães também. E agradecemos, em nome da UPA, agradecemos a todos vocês, e em especial ao pastor Fábio, que nos ajudou tanto na intermediação da comunicação com os pastores, quanto também abrindo e encerrando as nossas lives, né? Então, gente, para quem não assistiu, perdeu algum, tá salvo tanto no IGTV aqui no Instagram, tanto também aí no canal Devocional em Casa. E, gente, vale muito a pena assistir. Se já assistiu, assiste novamente. Palavra de Deus nunca é demais, né? Então, o tempinho já está... Vamos encerrar orando? Orando. Pronto. A gente não orou no começo, né? Nervoso aqui, tenso, mas a gente ora agora, tá certo? Vamos lá. Pai Santo, Deus Eterno, nós queremos te agradecer, Senhor, por esta live aqui no Instagram, pelo esse vídeo ao vivo, pelo YouTube. E queremos te agradecer, ó Pai, não só pelos canais em si, pelos meios em si, mas queremos te agradecer, ó Pai, pela tua palavra compartilhada. Nós queremos, ó Pai, te pedir que essa palavra que foi compartilhada nessa noite possa abençoar muitos irmãos, muitas vidas, que aqueles que estão fragilizados possam ser fortalecidos com o poder da tua palavra. E não só queremos te agradecer, ó Pai, por esse tema trabalhado hoje, o tema de glorificação, mas como disse o apresentador, nosso irmão Edson Júnior, nós queremos te pedir, ó Pai, te agradecer por todos os temas trabalhados nas 8 quarta-feiras anteriores. Ó Pai, esses temas trabalhados estão à disposição no canal Devocional em Casa, e nós queremos te pedir, ó Pai, que eles possam ser instrumentos de bênçãos para todos aqueles irmãos que assistirem. Nós assim, ó Pai, te agradecemos por esse trabalho, queremos te agradecer pela UPA de Sucupira, que mesmo em isolamento social não parou. Em redes sociais eles estiveram trabalhando, organizaram esse trabalho aqui e desenvolveram, estão de parabéns. Nós queremos, ó Pai, te pedir que tu os abençoe, que tu os fortaleça, que eles possam, ó Pai, crescer cada vez mais, ó Deus, como servos, e crescer também como pessoas comuns, como cidadãos, ó Pai, como pessoas que nesse mundo afora, que jaz no maligno, eles possam crescer também, ó Pai, sendo reflexo do verdadeiro servo de Jesus Cristo, ó Deus. Nós assim te pedimos por todos os adolescentes, te pedimos pela tia Rose, minha esposa, a conselheira dos adolescentes, pelos pastores que passaram aqui, por Edson e Serginho, por toda a diretoria, e também te pedimos pela nossa igreja, a igreja de Sucupira, ó Pai. Nós assim, ó Pai, te oramos, te bendizemos e te agradecemos. No nome de Jesus. Amém. Amém. Ao Mestre sejamos fiéis, nas trevas sejamos luz, nas lutas sejamos fortes, servindo ao Senhor Jesus. Gente, um último recado aqui no Instagram. A live encerrou na hora da oração, mas vai ficar salva no IGTV, tá? Como eu falei, e aí vocês podem estar revendo. E muito obrigado pela presença de todo mundo que passou aí pela live. E tamo junto. Também agradecemos por João Bosco e João Carvalho, os presbíteros da igreja, que estão aqui dando suporte técnico para que isso pudesse ser realizado. Eu vou aproveitar que ainda está aí, ele está ali dando sinal que já vai terminar. Olha, nós estamos trabalhando com os canais aqui com o canal aqui do YouTube para fazer trabalhos nas quartas, que era o trabalho que nós tínhamos na igreja de doutrina, trabalho na sexta de oração, e também por esse mesmo canal fazemos escola dominical e o culto à noite. Então, se você não está podendo ainda sair de casa, mas tiver como nos acompanhar pelo YouTube, é só acessar aí Devocional em Casa. Pedimos que você curta o vídeo e compartilhe, tá certo? E se inscreva também, nos ajude nesse sentido aí.
E sempre que, se você se inscrever e tocar no sininho, sempre que tiver um vídeo novo, seja de culto doutrina, a partir da próxima quarta-feira, já encerrou a ordem de salvação daqui trabalhada pela UPA, nós vamos retomar o nosso trabalho doutrinário. Então, na quarta-feira, doutrina, na sexta, oração, domingo de manhã temos escola dominical e à noite o culto, tudo pelo esse canal do YouTube Devocional em Casa, tá certo? E as novidades nós estaremos compartilhando aqui no canal, no Instagram da igreja, IP Sucupira, e também nos grupos de WhatsApp da nossa igreja. Agradeço aí a participação de todos, que Deus vos abençoe.